Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, eu vou começar essa aula fazendo a correção das atividades que eu deixei na anterior. Páginas 51 e 52. Qual o seu sentimento ao ler a letra da música? Essa música é a letra de uma música de Roberto Carlos, tá, pessoal? Que está na página do livro de vocês e precisava ser lida para responder as questões. A letra da música dá ênfase à devastação, problema que não se limita à região amazônica, afinal, seus impactos podem afetar todo o país. 2. Para você, por que é importante preservar a Amazônia? A Amazônia é extremamente importante para todo o mundo, abriga uma grande biodiversidade e abriga a maior bacia hidrográfica do mundo. Escreva um parágrafo sobre a região amazônica mostrando o que você conhece sobre a natureza do lugar. A região amazônica, além de abrigar uma riquíssima biodiversidade, abriga também uma grande riqueza cultural, incluindo conhecimentos tradicionais sobre o uso e a forma de explorar os recursos naturais. Além disso, a região da Amazônia abriga mais de 50% de toda a população indígena do Brasil. Página 55. Qual a relação entre a grande quantidade de chuvas e a formação da floresta amazônica? A grande quantidade de chuvas favorece a manutenção dos vegetais que compõem a floresta. As matas amazônicas apresentam diferenças entre si. Cite algumas dessas diferenças. Nós temos que lembrar que as matas da floresta amazônica, ela se divide, né, em mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Entre essas características, a gente pode dizer que uma é uma formação mais baixa, com arbustos menores, outra já se diversifica, os arbustos já são um pouco maiores, e em outra formação a floresta é densa, é mais fechada, as copas das árvores são muito grandes, são altas, né? Nas matas de igapó, as espécies são de menor porte. Nas matas de várzea, a vegetação é de pequeno, médio e grande porte. Já a mata de terra firme, a floresta é mais densa. A copa das árvores é muito fechada e a floresta é mais escura e úmida. Em sua opinião, por que essas diferenças ocorrem? É importante perceber que essas diferenças ocorrem principalmente devido à maior ou menor umidade, ao tipo de solo em que cada mata se desenvolve e à altitude, ou seja, o relevo. Nós vimos que a mata de igapó, por exemplo, elas se desenvolvem em regiões alagadiças, né? Em regiões que estão o tempo todo alagadas. A mata de várzea, parte dessa mata vai ser alagada em período de cheias, e a mata de terra firme é aquela região que não vai alagar, mesmo em período de cheias. Outros tipos de vegetação ocorrem na região norte. Escreva quais e explique por que são diferentes da floresta amazônica. São os campos e cerrado. Por que eles são diferentes? Porque eles ocorrem em regiões onde predomina um clima diferente, que é o clima tropical. Ocorre a presença de cerrados e campos. As diferenças são explicadas pela presença do clima tropical. O clima tropical, a característica dele, pessoal, são duas estações bem definidas. O inverno seco, com uma leve queda na temperatura, e o verão quente e chuvoso. A vegetação da floresta amazônica, ela se desenvolve a altas temperaturas e chuva o ano todo, chuvas abundantes, né? Página 58. Leia o texto e, em seguida, responda as questões no caderno. O texto está falando sobre a construção da usina de Tucuruí. Que problemas ambientais foram causados pela construção de Tucuruí? Tucuruí é uma usina hidrelétrica, tá, pessoal? A construção de Tucuruí gerou vários impactos ambientais, como a eutrofização, o desmatamento, o aumento da acidez da água, a diminuição de espécies, entre outros. Os impactos ambientais, eles são vários, né, pessoal? Desde a extinção de espécies, inclusive, né, porque essas espécies elas vão perder o seu habitat natural, até problemas em relação aos cursos d'água.
A construção de Tucuruí ocasionou impactos sociais nas cidades da região. Em sua opinião, como isso ocorreu? É importante perceber que, com a retirada dos povos indígenas e da população cabocla, ocorreu o aumento da população nas cidades da região. Essa população não consegue, em sua maioria, ter empregos ou acesso a uma infraestrutura adequada, agravando problemas como o desemprego, a pobreza e as más condições de vida. Ou seja, essas pessoas, elas perdem seu terreno, né? Elas perdem a sua terra, sua moradia, elas vão migrar para as cidades à procura de melhores condições, à procura de um emprego, à procura de uma casa. Só que quando elas chegam nessas cidades, não tem infraestrutura suficiente para atendê-las. Então, essas pessoas, o problema delas, o problema social, o problema de renda, o problema de emprego, de moradia, vai ser ainda mais agravado. Porque a navegação e a pesca são importantes formas de aproveitamento econômico dos rios da Amazônia. A gente tem que lembrar que os rios da Amazônia eles exercem uma importante função, gente, de integrar outras regiões, de integrar, né? E para o transporte também de pessoas e mercadorias. A navegação favorece a integração da região e o deslocamento de pessoas e cargas onde não existem estradas. A pesca é importante para o comércio e a alimentação da população. O rio Amazonas possui algumas características que o tornam diferente dos outros rios brasileiros. Escreva duas dessas características que você considera mais interessantes. Bom, nós já vimos que ele é um rio extremamente extenso, né? Nós vimos que ele possui vários nomes, ele nasce na Cordilheira dos Andes, o nome Rio Amazonas é dado quando há a junção do Rio Solimões com o Rio Negro, né? Ele é o maior rio em volume de água do mundo, então tem várias características interessantes e legais que a gente pode dar a este rio. O grande volume de água, a grande extensão, o fato de ter vários nomes. Para você, por que o grande volume de água do rio Amazonas causa fenômenos como a pororoca e a terra caída? Bom, gente, a pororoca, como nós vimos na aula anterior, a água do rio Amazonas é um volume muito alto e faz uma pressão, empurra a água do oceano. E da mesma forma, a água do oceano vai empurrar a água do rio Amazonas. Então, a água do rio Amazonas e a água do oceano, uma empurrando a outra, vai dar origem a esse fenômeno da pororoca. A terra caída, ela vai originar do grande volume também. E essa terra caída, gente, é um processo de erosão, é um processo de desgaste das margens deste rio. A terra caída ocorre em função do grande volume de água, que aumenta a capacidade de erosão do rio. As margens do rio vão se desgastando. Assim como o grande volume de água possui força para empurrar a água do mar, dando origem à pororoca. Páginas 60 e 61. Com base nos dados apresentados no climograma da página anterior, podemos confirmar que na região equatorial ocorre o chamado verão eterno. Justifique. O que é este verão eterno, gente? Por que verão eterno? Lembra que nós analisamos na aula anterior o climograma de uma cidade na região norte? Então, lembra que nós estudamos também que na região, na região amazônica, o ano inteiro as temperaturas são elevadas e as chuvas são abundantes. Então, o índice pluviométrico na região amazônica, ele é alto o ano inteiro. Então, as chuvas, elas são abundantes. E a temperatura também é alta. Por isso que a gente pode dizer que sim, ocorre o verão eterno. 2. Qual a relação entre o desmatamento e as alterações do clima na Amazônia? Lembra que nós vimos sobre os rios voadores? Que a umidade do oceano é empurrada para a floresta, onde vai chover, as árvores, né, que são grandes, com copas imensas, vão enviar umidade para a atmosfera. Essa umidade ela vai ser transportada, vai bater na Cordilheira dos Andes. Quando bate na Cordilheira dos Andes, vai chover e parte dessa umidade ela é transportada para a região
centro-oeste, sudeste, sul do Brasil, o que acaba ocasionando chuvas? Então, se há o desmatamento, se há o corte de árvores, menos umidade é mandada para a atmosfera. Se menos umidade é mandada para a atmosfera, vai interferir no regime de chuvas da região centro-oeste, da região sudeste e da região sul do Brasil. Três, quais os impactos das alterações climáticas na Amazônia? A elevação da temperatura, diminuição das chuvas e o aumento, diminuição das chuvas em algumas áreas e o aumento em outras, e a substituição de áreas de florestas por cerrados. Lembrando, gente, que cerrados, né, é uma região que predomina uma formação vegetacional arbustiva. Normalmente, os solos do cerrado são solos mais áridos e mais ácidos. Áridos não, gente, são solos mais ácidos, ou seja, o nível de fertilidade desses solos é baixo. Então, esses solos eles precisam ser corrigidos para o desenvolvimento da agricultura. Corrigidos como? Com fertilizantes, com adubos. Nas atividades complementares, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre a biopirataria na Amazônia. O que é a biopirataria, gente? A biopirataria é o comércio ilegal de animais, de recursos naturais e até de conhecimento, de saberes, pessoal. Então, é esse comércio ilegal e que gera grandes riquezas para quem pratica essas atitudes. É comércio ilegal de animais para quem quer colecionar aves, comércio ilegal de animais para quem quer extrair deste animal algum tipo do sangue dele para fabricar remédios, comércio ilegal de plantas para fabricar cosméticos. Então, a biopirataria é um problema muito grande na região da Amazônia. Lembra que a região da Amazônia é uma região extremamente rica em biodiversidade. O que é biodiversidade? Diversidade de fauna, de flora, diversidade inclusive de cursos d'água. Então, a floresta amazônica é o ambiente ideal para acontecer esse tipo de prática ilegal. Então, é preciso uma fiscalização maior nessa região. É preciso um controle governamental maior para não permitir que esse tipo de prática aconteça nessa região. A biopirataria pode ser definida como a exploração, manipulação e exportação ilegal de recursos naturais de um determinado ecossistema ou bioma. Na Amazônia, esta prática ocorre em relação à exploração ilegal de madeira e ao tráfico de animais, além da invasão às reservas indígenas. A biodiversidade amazônica é composta, além de animais e plantas, por diversas algas, protozoários, fungos e uma série de micro-organismos que podem alimentar a indústria alimentícia de cosméticos e medicamentos, movimentando uma fortuna incalculável. Lembrando, a biopirataria é uma prática ilegal. Finalizamos a nossa correção. Nós vamos dar continuidade com a região norte do Brasil. Hoje nós vamos entender um pouco sobre o povoamento, o desenvolvimento populacional, o processo de urbanização nessa região. Só relembrando, a região norte é a maior região do Brasil em extensão territorial. A região norte possui Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Então, a região norte ela é composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. A população da região norte, gente, não é uma população muito grande. A população da região norte é a segunda menor do Brasil, ficando atrás apenas da região centro-oeste. Porém, a região norte ela é a menos populosa. Ela é a menos populosa, não, ela é a menos povoada. O que quer dizer isso? A população ela não está distribuída de forma irregular. A concentração populacional em determinadas regiões. Os vazios demográficos são imensos nessa região. Lembra que nós estudamos isso nas aulas anteriores?
populoso, povoado, densidade demográfica e vazio demográfico. Neste mapa, nós estamos tendo, nós podemos perceber quais são as regiões que possuem maior concentração populacional. E nós vamos entender que essa maior concentração populacional, ela está relacionada ao processo de urbanização dessas capitais, destes estados. Ou seja, maior urbanização, maior desenvolvimento econômico, mais atrativa para pessoas, mais atrativo para migrantes. Então, essas regiões vão concentrar uma população maior. Quais são essas regiões? Estado de Manaus e no estado de Amazonas, gente, capital Manaus, e estado do Pará, capital Belém. Estado do Amazonas, na capital Manaus, e estado do Pará, na capital Belém, são as capitais que vão abrigar uma maior concentração populacional. Vamos entender como que aconteceu este povoamento. Mas primeiro vamos fazer a análise dessa tabela, onde nós temos a distribuição da população, a população estimada até 2018. Estimada, gente, não é um dado real, tá? É um dado, é uma projeção com base na análise de outros dados. Acre, o estado do Acre, capital Rio Branco, tem uma população de 869.265 habitantes. Amapá, capital Macapá, população de 829.494 habitantes. Observem, esses dois estados, eles não chegam a ter nem 1 milhão de habitantes, tá? Amazonas, capital Manaus, 4.080.000 habitantes. Pará, capital Belém, 8.513.000 habitantes. Rondônia, capital Porto Velho, 1.757.000 habitantes. Roraima, capital Boa Vista, 576.000 habitantes. Tocantins, capital Palmas, 1.555.000 habitantes. Ou seja, de todos esses estados, o que possui uma menor população é o estado de Roraima. O que possui a maior população é o estado do Pará. Tudo isso, gente, está associado ao processo de urbanização, ao processo de desenvolvimento econômico. Nós vamos ver que as primeiras vilas e cidades, elas vão surgir próximo ao litoral. Posteriormente, outras cidades vão surgindo às margens dos rios, principalmente do rio Amazonas. O processo de povoamento, gente, da região norte, ele vai acontecer a partir do século XVII. Lembra que nós estudamos isso em história? Porque é quando vai haver a descoberta das drogas do sertão. E essa região, ela vai ser povoada também por conta das missões jesuíticas. Então, é nessa região que eles vão descobrir essas drogas do sertão, cacau, baunilha, castanha do Pará, cravo, que são especiarias muito caras, e muito valiosas para os europeus. No século XIX, a exploração da borracha, gente, vai atrair muitas pessoas para a região norte, principalmente da região nordeste. No século XIX, a exploração da borracha, o látex, vai ser a principal atividade econômica da região norte. Manaus, então, ele vai se tornar um grande centro urbano. Manaus vai se desenvolver intensamente. Aqui nessa imagem nós vemos o Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas, gente, ele foi construído no final do século XIX e início do século XX. O Teatro Amazonas, ele retrata, ele reflete o progresso econômico que a região estava sofrendo na época. Ainda em Manaus vai ser criada, a Zona Franca de Manaus. O que é isso, gente? A Zona Franca de Manaus é um parque industrial que vai ser criado. Qual que é o objetivo desse parque industrial? Além do desenvolvimento econômico da região e da integração da região com as demais regiões do país, o povoamento também da região. Esse parque industrial, ele foi criado, ele foi estabelecido por leis,
E nessa lei, gente, prevê baixos impostos. Para que isso? Para a região ser atrativa, para indústrias irem se instalar nessa região, para essa região movimentar a economia da região norte. Nós vamos ver mais para frente que a região norte, né, ela tem pouca expressividade na economia do Brasil. O que quer dizer isso? Ela tem pouca participação na economia total do Brasil. O desenvolvimento econômico ele vai trazer melhorias nas condições sanitárias e de habitação. E em função, gente, desse povoamento, em função desse crescimento urbano, essa urbanização, né, ela vai ser mais intensa, como eu mostrei para vocês, em Manaus e em Belém, que são as duas capitais que possuem a maior população. Na população ainda, gente, falando sobre a população da região norte, nós não podemos nos esquecer dos povos da floresta. Quem são os povos da floresta? São os índios, são os caboclos, são os seringueiros, que dependem dessa floresta, das atividades que eles realizam na floresta para a sua sobrevivência, assim como a agricultura de subsistência. É na floresta que eles vão praticar o extrativismo, é na floresta que eles vão fazer a extração do látex, como a gente pode ver nessa imagem. Então, gente, quando há o desmatamento, quando há a ocupação dessa floresta, esses povos eles vão perdendo seu espaço, esses povos eles vão perdendo seu meio de sobrevivência. Estima-se, pessoal, que na região norte exista cerca de 55% da população indígena está concentrada na região norte. Ou seja, quando há uma destruição da floresta amazônica, quando há uma destruição dessa região, desse ambiente natural, isso vai destruir também essa população indígena, vai acabar reduzindo essa população, perdendo o seu território, ela vai ser obrigada a migrar para outras regiões, perdendo seus hábitos, perdendo sua cultura, perdendo a sua identidade, né, vamos dizer assim. As reservas indígenas dessa região, elas possuem muitas riquezas minerais, e essas riquezas, elas vão atrair o interesse de vários empresários. E a disputa por esses territórios vai gerar muitos conflitos. Na década de 1970, vai surgir um personagem que chama-se Chico Mendes. Chico Mendes, gente, ele foi um ambientalista, ele era seringueiro, então ele lutou, né? Ele brigou pela preservação da floresta amazônica, pela preservação ambiental. Ele brigava, pessoal, para preservar a região, que era a região de trabalho dos seringueiros, para a extração do látex. Não vou falar mais sobre o Chico Mendes, porque na atividade complementar, eu estou pedindo para vocês fazerem uma pesquisa sobre ele, tá bem? Nós vamos finalizar por aqui essa aula. Na próxima aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico na região norte. Tem alguns exercícios para vocês fazerem, páginas 68 e páginas 72 a 74. O número 4, gente, da página 74, ele está pedindo para fazer com os colegas. Mas como a gente está em afastamento social, né, cada um em sua casa, ele pode ser feito individualmente, tá? Se vocês tiverem contato com os colegas, quiserem pesquisar juntos, não tem problema também não, mas no final pede a elaboração de um mapa. Esse mapa ele precisa ser elaborado individualmente, tá ok? Como atividade complementar, fazer uma pesquisa sobre Chico Mendes. Finalizamos, então. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembre-se, juntos no caminho certo.